Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Sabe, essa frase de Mateus 5,13, ela é super famosa, é parte do Sermão da Montanha, e acho que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez. Eu ouvi a vida toda. Com certeza. E aí que mora o perigo, né? A gente ouve tanto que arquiva a frase, acha que já entendeu tudo. Exato. Mas o que o material que a gente reuniu para essa conversa mostra e tem de tudo, artigos teológicos, notas de palestra, até um fórum online, é que a gente precisa fazer o contrário. Tirar a poeira da metáfora. Exatamente. Nossa missão hoje é essa. É tentar sentir o peso que essa frase tinha para quem ouviu pela primeira vez, sabe? E a partir daí entender o que isso significa na prática, hoje. E é bem radical. Ok, vamos desvendar isso então. Porque, para mim, e acho que para muita gente, sal é tempero. É o que eu coloco na pipoca, na batata frita, é um condimento. Uhum. Mas as fontes que a gente leu pintam um quadro, nossa, completamente diferente. Não é um condimento, é um pilar da civilização. É quase como se fosse o petróleo do mundo antigo. Essa é uma analogia excelente. É isso? O sal não era um luxo, era uma necessidade estratégica. As fontes mostram várias funções e o sabor é quase a menos importante delas. Sério? Sim. A primeira e mais básica de todas é a necessidade biológica. Nossos corpos não produzem sódio, mas sem cloreto de sódio a gente não consegue digerir, respirar direito, Nem transmitir impulsos nervosos, né? O coração depende disso para bater. Exatamente. Sem sal, a gente literalmente para de funcionar. Em pouco tempo. Pois é. Uma das fontes até calcula que um adulto precisa de uns 7 quilos de sal por ano para se manter saudável. 7 quilos por pessoa. Nossa, isso é uma demanda industrial. É uma demanda gigantesca. E isso nos leva direto para a segunda função, que talvez seja a mais revolucionária de todas. A preservação. A preservação. Pensa num mundo sem geladeira. O sal era a tecnologia de ponta. Era o que impedia a comida de apodrecer. Engraçado, isso me lembrou de uma vez que tentei usar sal para matar umas ervas daninhas na calçada. E funcionou. Funcionou bem até demais. Por mais de um ano nada cresceu ali. É a mesma imagem, né? O que dá vida para a comida, de outro jeito, esteriliza. É uma inversão total. O sal tira a umidade e sem umidade as bactérias que causam a decomposição não sobrevivem. Os pescadores da Galileia, que eram o público principal de Jesus, dependiam totalmente disso. Para poder levar o peixe para vender longe, em Jerusalém, por exemplo. Isso, um dos artigos até faz um paralelo com as charqueadas no sul do Brasil. É o mesmo princípio. O sal, literalmente, segurava o avanço da deterioração. E essa ideia de deter a deterioração não era só para comida, certo? Não, de forma alguma. E essa é a terceira função. O sal como antisséptico. Higienizador. Antes da penicilina. Exato. O sal era esfregado em feridas para limpar e prevenir infecções. As fontes até citam uma passagem de Ezequiel que fala do costume de banhar recém-nascidos numa solução salina. Era uma medida de proteção, de higiene. Preservava a comida e também preservava e curava o corpo. Uma força contra a decadência em todas as suas formas. Preservação, cura e a quarta função que meio que amarra tudo. O valor econômico. O valor econômico. A nossa palavra salário vem daí. Do latim salarium. Isso. Existe um debate se o pagamento aos soldados romanos era em sal mesmo ou um dinheiro para comprar sal. Mas o ponto é o mesmo. Sal era dinheiro. Na prática, sim. E por ser tão valioso e essencial, ele também se tornou um símbolo poderoso de lealdade, de compromisso. Ok, então, o sal é fundamental para a vida, para a saúde e para a economia. Mas tudo isso ainda é físico, utilitário. Como é que ele dá esse salto para se tornar um símbolo religioso e cultural tão profundo? Esse salto acontece quando a função prática vira um gesto simbólico, sabe? Na cultura do Oriente Médio, como uma das fontes detalha, comer sal com alguém era muito mais que dividir uma refeição. Criava um laço. Exato. Criava um laço. Quem partilhava do sal de um anfitrião assumia uma obrigação moral de cuidar dos interesses dele. Uma obrigação de lealdade. É quase um contrato não escrito. Se eu como na sua casa usando o seu sal, agora eu sou do seu time. Não era um contrato legal, mas talvez fosse ainda mais forte. Era um pacto de honra. Trair alguém com quem você dividiu o sal era uma das piores ofensas.
E essa ideia de durabilidade, de pureza, nos leva ao uso mais sagrado. A aliança de sal. Exatamente. O livro de Levítico ordena que toda oferta levada ao altar de Deus seja temperada com sal. Não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Isso. Deixa eu ver se entendi a lógica. O sal preserva a carne da corrupção, certo? Uhum. Então, quando ele vai na oferta, ele simboliza que a aliança, a promessa entre Deus e o povo, também é incorruptível. É permanente, não vai apodrecer. É a materialização de uma promessa eterna. A propriedade física vira metáfora perfeita. Entendi. Então, quando Jesus olha para aquela multidão e diz: "Vós sois o sal da terra", a carga de significado é imensa. Ele não está dizendo só, sejam úteis. Não! A mensagem, à luz de tudo isso é: vocês são a manifestação viva da aliança inquebrável de Deus. Vocês são o agente que preserva o mundo da corrupção. É uma declaração de identidade muito poderosa. Assombrosa. E é essa identidade que torna a segunda parte do versículo tão aterrorizante. E, para mim, sempre foi confusa. É a parte que motivou aquele debate online que a gente achou. Mas se o sal se tornar insípido, pela química do colégio, o cloreto de sódio é super estável. Ele não perde o sabor. Eu sempre achei que fosse só uma figura de linguagem. Mas não é. E esse detalhe histórico e químico destrava o versículo inteiro. O sal usado na Palestina daquela época não era o sal refinado que a gente compra hoje. Era um sal impuro. Exato. Vinha do Mar Morto ou de depósitos rochosos e vinha misturado com um monte de outros minerais, tipo gesso, que não tinham gosto salgado. Ah, então era uma mistura? Era uma mistura. E o que acontecia? As pessoas guardavam esse sal em casa, muitas vezes em potes, num chão de terra batida, que podia ser úmido. O cloreto de sódio, que é o que salga de verdade, é muito solúvel em água. Ah, entendi. Com a umidade, ele se dissolvia e era lavado para fora da mistura. Então, não é que o sal estragou, é que o que restou não era mais sal. Era só um pó branco que parecia sal. Perfeitamente colocado. Sobrava um pó branco, sem sabor e sem nenhuma das propriedades úteis. Não preservava, não curava, não temperava, era sal insípido. E aí a imagem fica ainda mais brutal. Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Exato. Mas por que um destino tão específico? Por que não jogado no lixo? Porque esse resíduo não era só inútil, ele era prejudicial. Se você jogasse num campo, numa horta, ele esterilizava o solo. Nada mais crescia ali. Nossa. Então, o único uso prático era jogar nas estradas de terra. As pessoas passavam por cima, os animais, e o pó era compactado, ajudando a firmar o caminho. Ele era literalmente pisado pelos homens. Deixava de ser um agente de preservação para se tornar parte do chão sujo. Uau! Essa imagem dá aquela crítica que lemos do cristianismo de mel versus o cristianismo de sal, uma força... Uma força muito maior. O risco não é só ser ineficaz, é se tornar uma presença estéril no mundo. Exatamente. O cristianismo de mel, como a fonte descreve, só busca adoçar a vida, trazer conforto pessoal. O de sal entende a sua função de salgar o mundo, agir contra a injustiça e a corrupção, mesmo que isso irrite, que cause desconforto. E o sal insípido é aquele que se misturou tanto que virou indistinguível da terra que deveria tratar. Isso, perdeu a natureza. Certo, a metáfora está reconstruída. Então, a grande questão: como a gente traduz isso para a vida prática? O que ser sal significa em ações, hoje? As fontes apontam para algumas coisas bem concretas. A primeira é abraçar a função de ser um agente de preservação. Isso significa que o chamado não é para fugir do mundo e criar uma bolha, mas para atuar dentro dele, retardando a deterioração. É se posicionar contra a mentira no trabalho, defender a dignidade de alguém. É agir com integridade quando ninguém está olhando. São essas coisas. E eu adorei aquele ponto de C.S. Lewis que um dos artigos citou. É sutil, mas é gigante. Ele diz que o bom sal não faz tudo ter gosto de sal. Ele realça o sabor autêntico de cada alimento. Uhum. O sal no tomate faz ele ter mais gosto de tomate. Então a missão não é impor uma cultura cristã em tudo, mas ajudar a sociedade a florescer na sua melhor versão. É essa a leitura. É uma leitura perfeita.
e se conecta com o conceito judaico de tikkun olam, que outra fonte trouxe: reparar o mundo, curar o mundo. Ser um agente de cura. E isso nos coloca numa tensão, né? Tensão entre ser sal e ser luz. A metáfora seguinte de Jesus. É um paradoxo, não é? Para ser sal, você tem que se misturar, estar em contato. Para ser luz, precisa estar distinto, separado. E é preciso ser as duas coisas. É o desafio central da vida engajada. Como interagir com a cultura sem ser assimilado por ela? Manter a identidade sem se isolar. Exato. As fontes lembram que Jesus não era um asceta. Ele estava em casamentos, em jantares, ele estava misturado, mas sem nunca perder a sua salinidade, sua essência. E essa mistura se manifesta em ações concretas. Recusar uma fofoca, perdoar, ser generoso, buscar a paz. São essas pequenas ações que salgam o ambiente. Então, resumindo a nossa conversa, a gente partiu de um tempero e chegou a uma declaração de identidade radical. Ser sal é ser um símbolo de aliança, um agente de preservação e um chamado à ação. E uma das fontes lembra de algo crucial que o teólogo Dietrich Bonhoeffer escreveu. Ah, sim. Jesus não disse, vocês devem ser o sal, mas vocês são o sal. Não é uma sugestão, é uma afirmação sobre a natureza de quem o segue. Uma declaração de identidade. Exato. E essa afirmação nos leva a um último pensamento, uma reflexão final que uma das fontes propõe e que achei muito provocadora. Existe uma tradução alternativa para a pergunta de Jesus no versículo. É mesmo? A gramática do grego original permite que, em vez de "com que se há de salgar", a frase seja lida como "como a humanidade poderá ficar salgada". Peraí. Isso muda a perspectiva drasticamente. Muda? Tragédia não é só eu perdi minha função. A tragédia é o mundo perdeu sua chance de ser preservado. É exatamente essa a implicação. A pequena alteração desloca o foco do indivíduo para o coletivo. Vira uma responsabilidade quase cósmica. Pois é, a questão deixa de ser sobre a minha eficácia pessoal e passa a ser sobre a consequência para o mundo. Se aqueles que funcionam como sal perdem sua natureza, se tornam pó inútil. Como o mundo encontrará seu sabor? Como será preservado? Como encontrará sua cura? A pergunta final não é sobre o destino do sal. É sobre o destino da terra que fica sem ele. E essa é uma questão que as fontes deixam em aberto, ecoando para a nossa reflexão.